Oi meninas, vim fazer um breve relato sobre o meu parto. Hoje tem 23 dias, vou estar colocando fotos e eu quero começar falando que não foi uma experiência muito boa. Foi uma cesárea de emergência, feita no sábado, no dia 9. Ela nasceu às 11h12, porém eu já estava desde sexta-feira o dia todo na maternidade, aí voltei para casa, no sábado eu fui novamente, só para fazer uns exames de rotina, que era o cardiotópico, e outros exames para verificar o coração dela. E no final da tarde disse que estava tudo bem, me mandou para casa, porém eu pedi ao doutor para que me examinasse, porque eu estava com contrações muito fortes a tarde toda, esperando os resultados na maternidade, só que ele não quis me examinar e me mandou de volta para casa. Chegando em casa eu estava cansada, eu tinha saído 5h50 da manhã, né, para ir fazer os exames, porque era por ordem de chegada, e fui dormir. Às 9 horas, meu marido me acordou, quando eu me levantei e andei até a cama, começou a jorrar sangue pelas minhas pernas. Eu tomei banho e de imediato fomos para a maternidade. Chegando lá, me examinaram, uma doutora lá, só que ela me examinou, disse que poderia ter sido só a bolsa rota, que eu poderia voltar para casa, que estava tudo bem, o coração da minha filha estava batendo normal. E aí eu falei pra ela, eu tinha ido usando absorvente, né? E eu disse pra ela que tinha saído um líquido marrom no absorvente. Ela disse pra mim que poderia ser apenas o tampão mucoso, que era normal. E eu continuei falando pra ela e ela não queria ouvir. Deixa eu pegar a neném. Aqui tá meu milagre, que realmente foi tão difícil pra nós duas. Mas graças a Deus estamos bem. E aí ela acompanhou as contrações, só falou que apesar de que já estava forte, ainda estava para segurar, porque eu estava de 39 semanas e 6 dias. E aí eu voltei a insistir, falando sobre o líquido que estava descendo. Eu falei, não é tampão mucoso, não tem elasticidade, não tem nada. Desceu e o absorvente sugou instantaneamente. Aí acho que deu um estalo nela e ela falou pra mim, eu vou verificar quantos centímetros você tá e eu vou ter que romper sua bolsa. E eu falei, tudo bem. Doeu horrores, ela rompeu a minha bolsa, coçou bastante a mão. E quando estourou, o líquido saiu totalmente sujo. Tinha muito cocô mesmo, muito, muito. E a partir dali eu já fui enviada para uma cesárea de emergência, porque isso aconteceu às 9 horas. Só que eu tava lá às 10h30 e tava muito demorado. E aí eu estava sem acompanhante porque ele teve que ir em casa buscar os documentos. Então eu fiquei lá na sala operatória, né? E aí uma mulher super desagradável disse, essa aí não tem acompanhante não, vai ficar jogada aí. Aí outra tentando ser boazinha, né? Falando assim, claro que ela tem acompanhante, olha o tanto de acompanhante aqui, somos todos nós. E eu já no desespero, né? Porque eu já tava sentindo muita dor e eu tava sentindo que não tava nada bem. Eu tava me sentindo fraca, eu tava muito mal na sala mesmo. Eu jurava que eu ia morrer. E aí no meio da cirurgia, o meu marido chegou, assistiu ainda a chegada da Aurora. E ela tava super roxa, ela não chorou de imediato, aí levaram ela pra limpar e foi quando ela chorou. E aí ele foi mandado pra fora da sala pra retornar à recepção. Após ele sair, eu tive reação da hack e eu comecei a me debater toda mesmo, eu tremia muito. E aí elas começaram a fazer a contagem dos equipamentos, né, das coisas que utilizaram na cirurgia. E aí foi quando começou uma movimentação muito grande na sala, eu via muita gente passando, mas eu não tava nem bem, não conseguia nem falar. E aí chegou alguém e perguntou, o que aconteceu? O que vocês estão procurando? E aí uma mulher respondeu que tinha sumido uma agulha cirúrgica. E aí a outra se revoltou com ela, falou que eles só sairiam da sala quando encontrassem. Eu acredito que acabaram abrindo a minha cirurgia de novo, porque uma mulher veio e falou, licença, eu vou dar uma olhadinha, se doer você me fala, se passar anestesia. E aí ficou mexendo em mim lá, mas eu não via nada, eu tava muito mal mesmo. Quando me passaram pra maca para que eu fosse levada pra sala de observação, a mulher de imediato disse, nossa, quanto sangue. E aí eu só ouvindo aquilo, né, eu tava já desesperada. E eu não parava muito de bater, sabe? O corpo todo, a boca, tudo tremia e eu não conseguia me controlar. Fomos levada para a sala de parto, até aí tudo bem. Chegou lá, eu ainda me debatendo, veio uma técnica de enfermagem pegar minha filha para pôr no seio. Só que, como eu não estava bem, eu acabei batendo os braços nela
E aí ela se irritou, falou, essa aqui não vai amamentar por tão cedo. Pegou a minha filha totalmente sendo grosseira e jogou no berçário ao lado. E eu vendo aquela situação e eu mal e só preocupada com a minha filha, mas não foi nada fácil. Fiquei passando mal por causa da anestesia durante 4 horas nessa sala de observação e a minha filha sem mamar todo esse tempo. E aí finalmente parou e eles me levaram tarde, eu não sei que horário, pra sala de pós-parto, né? Só que o que acontece? Uma senhora carregou o berçário da minha filha e um rapaz bem novo, que enfermeiro ou técnico, eu não sei dizer, carregou a maca em que eu estava. E aí eles começaram a postar corrida, brincando com a gente e morriam de rir. E ele me meteu na parede bem forte, eu quase caí da maca. E ela começou a rir, a senhora sorrindo bastante, falando assim, não precisa me fechar, eu deixo você passar. E eles brincando, tanto comigo quanto com a minha filha. E eu só pensando na minha filha, com medo dela ser derrubada. E eles fingiram que nada aconteceu. Chego na porta da sala de pós-parto, ele ainda me meteu na parede, só que meu marido já tava lá, olhou de cara feia pra ele. E ele ficou todo caladinho, né? Chegou na cama lá do quarto. Eles não me colocaram, eu com cirurgia, uma cesárea, ainda tava um pouco anestesiada, né? Eu não sentia as pernas 100%. E ele mandou que eu me arrastasse sozinha pra ir passar pra outra maca, que era a cama onde eu ficaria. E aí meu marido me ajudou, me puxando pelo braço do outro lado. Tipo, a experiência toda foi horrível. Eu não espero que ninguém passe pelo mesmo. Eu tive hemorragia após estourarem a minha bolsa e continuei com hemorragia pós-parto. Eu fiquei com um lençol enrolado no meio das pernas. Aí viam, tipo, médicos olhar, trocar o lençol e nem deixar eu ver. E eu fiquei horas e horas sem me levantar, porque eu não tinha força pra nada. E aí ele teve até que fazer a primeira troca da Aurora. E foi muito difícil, muito mesmo. A minha recuperação foi horrível. Eu não conseguia ficar de pé, não conseguia sentar sozinha, não conseguia fazer nada sozinha, nenhum movimento. Eu morria de dor a ponto de chorar e não conseguia mesmo nem respirar. E tudo era ele me ajudando, me apoiando. Ele sustentava todo o meu peso até eu ficar de pé. Ele que me sentava no vaso, me levantava. Foi horrível, horrível mesmo. Foi bem traumatizante, mas graças a Deus a gente saiu bem.